que eu vejo, aí é minha opinião, né? Eu acho que você já deve ter passado por isso. Eu vejo vários trechos da Bíblia como metáforas, né? Como parábolas, Vilela. Não ficar bravo comigo. Tá? Não, claro, não tem nenhum problema. Eu também via. Então, eu via você que entende, né? Eu achava que Gênesis era alegoria. Eu acredito em tudo aquilo, mas eu tenho uma visão que aquilo é para passar um ensinamento muito maior. Sobre pecados, sobre queda, sobre dúvidas que a gente vai ter. Então, todo aquele lance do paraíso, para mim, não é que a gente veio do Adão e da Eva, entendeu? Aquilo lá pegaram duas figuras para ensinar o que seria o primeiro homem e a primeira mulher. Mas vamos lá. Eu tenho um programa na IPPTV, Igreja Presbiteriana de Pinheiros, aquele maluco beleza, porque eu sou maluquinho beleza, né? O malucão é o pastor Arival, né? Da Presbiteriana de Pinheiros. Eu tenho Fé e Ciência. Eu já levei vários lá para discutir isso. A Bíblia é alegoria, tem poesia, tem essa histórias. Tem, mesmo dentro da igreja, né? Isso aí foi um compromisso que nós fizemos depois que Darwin... Sabe o que aconteceu? Darwin foi tão absoluto, foi tão avassalador na ciência... Abalou demais. E todo mundo achou que aquilo lá era lei do que a lei da gravidade mesmo. Em 1859, quando ele escreve aquele livro, né, que eu te dei de presente, para nossa galeria das inutilidades, né? Foi tão assim... Abalou tanto... Foi uma tsunami, né? Uma tempestade. Que os cristãos começaram a achar que tinham que salvar a Bíblia. A gente tem que salvar a Bíblia. Olha só, a Bíblia agora está sendo questionada pelos milhões de anos, pelo darwinismo. Sabe como é que eles começaram a salvar a Bíblia? Não, isso aqui é uma poesia, é uma alegoria. Não quis dizer. Aí piorou muito. O que estava ruim ficou bem pior, né? Por quê? Porque não faz sentido. Darwin... Mas só para deixar claro Deus que isso não abala a minha fé, tá? Não, tudo bem. O fato de eu acreditar acreditar que é uma alegoria não diminui em nada a acreditar em Deus. Mas você entende fé é um firme fundamento, né, Vilela? Não é? A gente tem que ter um fundamento firme. Eu acho que esse fundamento não é muito firme. Por quê? Olha só. Foram achar que aquilo lá era alegoria, poesia e tudo mais. Certo. Aí foram analisar a estrutura de Gênesis. Olha, 99,8% dos verbos e palavras usados em Gênesis são usados no hebraico para descrever narrativas históricas, fatos, não alegorias. Entendi. O tipo de linguagem. Quando ia contar uma alegoria, uma historinha, era contado de uma forma diferente. Não tem poesia em Gênesis. Não tem, a estrutura linguística... Ayrton Williams, né? Grande palestra, assista no IPPTV lá, gente. O pastor Ayrton Williams, um grande especialista, falou: Marcos, toda a estrutura de Gênesis é de narrativa histórica, os verbos, a construção das frases, tudo, não tem alegoria ali. Não dá. Ou você acredita na Bíblia ou você joga ela fora. Não vai dizer que tem poesia ali. Mas eu acredito na Bíblia. Então, mas mesmo assim eu acho que... mas essa interpretação de que ali você tem apenas... Isso veio da onde? Veio quando de algumas linhas também. Quando a gente tentou salvar a Bíblia. Quando a gente tentou salvar a Bíblia não precisa de salvação, tá? Entendi. Quando a gente achou que o darwinismo era absoluto, que o Big Bang era absoluto... Que começou essa divisão? O Ion, quando começou a dizer que era eras. Foi nessa época Quanto também? Que o Gap entrou lá? Porque a Terra não era sem forma e vazia. A Terra se tornou sem forma e vazia. Quanto essa teoria do hiato vem? Entendi. Quando a gente está tentando levantar o tapete, né? E colocar o lixinho dentro, né? A gente criou um espaço ali para colocar... Tem o lance do elo perdido, né? Eras. Como a gente já falou aqui. O Moisés sequer tinha um conceito de eras. Ion tem um tratado que eu vou escrever um livro também. Tem vários livros que eu tô querendo escrever, né? Só precisa achar tempo, né? Exatamente. Você já falou uns 2 ou 3 aqui. A gente fica aqui no Inteligência Limitada. 3 horas e meia, como vai escrever 3 horas livro? E meia, como é que eu vou escrever meu livro, meu Deus? Mas aí, tem todo um tratado sobre o Ion da Bíblia. A palavra Ion não tem significado. Palavras não têm significado. Elas têm significado dentro de um contexto. Claro. Linguístico, inclusive. Pô, não tem como você achar que aquilo lá são eras. Entendi. Dia de 24 horas, tá lá. Houve tarde e manhã o primeiro dia.
tarde e manhã, o primeiro dia. É um artigo definido. Então, aquela estrutura diz Ion, dia de 24 horas. Quando é que começamos a colocar eras lá? Quando a gente achou que dava para salvar o relato de Gênesis, colocando... outro Juntando dia, com... falaram que aquilo lá é parecido com o épico de Gilgamesh, não é? Teve um podcast aí, famoso também, tá? Não tão famoso como o teu, tá? O cara chegou lá e falou assim, cara, isso aqui é... Não, aquele documentário lá que fez bastante sucesso, que já foi refutado também, né? Mas o Zeitgeist, né? Que o nascimento de Cristo, não sei o que, tudo tinha a ver com o solstício e não sei o que. Sabe o que eles falaram nesse podcast? Cristão, hein? Ah, é? Não... Podcast cristão. Disseram assim, que, olha, hein? Deus quis contar como ele criou a vida. Certo. Mas, sabe o que acontece? Ele não ia dar para explicar a evolução, certo? É um conceito muito complexo. Então ele mandou contar uma história. Entendi. Uma história ilustrativa. Então tá dizendo como Deus, que foi Deus que fez, mas não como Deus fez. Como que tudo aquilo lá... Mas você acredita até na arca também, daquele jeito? Absoluto, Vilela. Eu tenho uma palestra, assista. Eu quero que você assista. Mas tá não é a arca, o dilúvio do dinossauro. Tem quase mais de... Tinha dinossauro na arca? Ô Vilela, quanto... Agora meu mundo caiu. Vamos apostar? Não, como que eu vou apostar uma coisa que eu não quero perder dinheiro? Não pode ser dinheiro. Não, aposto o Paquito. Não, se você perder, você vai no Congresso Brasileiro de Design Inteligente. E se você perder? Valeu, Claudinho. Se perder, você vai no jogo do Corinthians e vai gritar Corinthians. Vai Corinthians. Fechou? Fechou. Olha, ele tá... Escala ele pro nosso Congresso, tem uma... Mas como que vai ter essa prova? Quantos dinossauros entraram na arca? Quando ou quantos? Você acha que não cabe, certo? Não, eu acho que não é da mesma época, né? O Sacani lá fez um videozinho que também tá na internet. O que ele falou? Ele fala, coloca o T-Rex dentro da arca aí. De não caber. Porque na Bíblia tem os tamanhos lá certinhos da arca, né? O T-Rex caberia dentro da arca. Caberia ou não? Me diga. Acho que não. Você acha, né? Por quê? Eu tenho certeza que cabe. Mas e os outros animais? Mas vamos fazer um exercício? Vamos. A gente tem que fazer um exercício de lógica, tem que avaliar a ciência, os dados e tudo mais. Qual é o tamanho da arca? A arca, 500 por 300 por 300 por 50 por 30 côvados. Que é mais ou menos o quê? O côvado é o quê? Essa distância aqui do braço, né? Tá. O braço era muito maior antes, a gente tá encolhendo, tá? Tem nos Estados Unidos um parque que chama Ark Encounter. Tem lá a arca lá. Ela é imensa. Foi feita mais ou menos como seria no tamanho real. As dimensões bíblicas, o relato da Bíblia. Num quarteirão, assim, é o quê? Metade de um quarteirão? É um quarteirão, maior que um quarteirão. Ô, louco, então é enorme. Enormíssima. Tá, achei que a arca era menorzinha. Você fica achando, porque você fez EBD, você já foi na igreja, não nunca fez EBD, não, Escola Bíblica Dominical? Não. É porque a Escola Bíblica Dominical, eles colocam umas arquinha pequenininha, abarrotada de bicho, arca né? É maior que um quarteirão, então. É maior que o Titanic. É imensa. Aí, quantos tipos básicos de dinossauros, famílias de dinossauros a gente conhece? Tipos básicos. Não manjo. Aproximadamente 58. Tá. Porque espécies tem várias, mas a gente acha, né, quem defende o dilúvio, o relato bíblico, que Deus criou as famílias originais, caninos, felinos. E daí vieram todos os outros. Tipos básicos de dinossauros são 58. Tá. 58 tipos básicos de dinossauros. Pterodátilo, essas paradas. Todos eles, né? 58 aproximadamente. Varia um pouco, né? Porque ninguém sabe, é coisa do passado, né? A gente tem que fazer inferência. Qual o tamanho médio desses animais? Putz. Eu sou cultura hollywoodiana. O Tiranossauro Rex é o maiorzão e o outro que você falou, o Brachiosauro também é grande. Sim, mas a cultura hollywoodiana que nós todos temos, achamos que são animais imensos, ferozes, né? Carnívoros, né? Não são? Vamos... A maioria dos dinossauros tem o tamanho de uma galinha. A maioria, mas tem os grandes. Pequenininhos. Agora, o T-Rex nasce do quê? Como assim, nasce do quê? Ele nasce... Como é que é o nascimento do T-Rex? Ovo. Qual o maior ovo possível de ser? Ovo é carbonato de cálcio, né? Não dá pra fazer coisa muito grande, senão ele quebra. Mas quanto tinha o tamanho de um tiranossauro adulto? A gente tem os ovos fossilizados, né? Tem? No registro Acharam? fóssil, claro, muitos. Qual o T-Rexinho lá dentro. Qual o tamanho? Sim, ó. Ah, é? O T-Rex nasce de ovo. Pequeno. Agora, que idades que você colocaria o T-Rex na arca? Bebê,
Junior, Esse adolescente, papo tá indo pra um caminho jovens. que eu não consigo mais acompanhar. Não, claro que você consegue. Peraí, tá. Por que eu ia escolher um Que idade T-Rex? você colocaria? Porque Criança. eles vão ter que sair da arca e vão ter que reproduzir, certo? Criança, muito jovem. Porque vai demorar para depois sair. Ele saiu da arca, você já quer que eles estejam reproduzindo, quanto certo? tempo que eles vão ficar no dilúvio? Um ano. Um ano? Então, ele reproduz a partir de quanto tempo é capaz de... Não o período de vida, porque viviam 900 anos, tá? Mas quando que você... Eu acho que idade você colocaria? Eu colocaria naquela efervescência reprodutiva. Quando é que nós temos efervescência reprodutiva? Eu não sou um dinossauro, não sei. Não, os seres ser humano? vivos. Os seres vivos, normalmente. Entre a adolescência e a juventude. A puberdade. Puberdade. Tá. Assim, correspondente aos humanos, uns 18, 19 anos. Tá. Certo? Tá. Efervescência reprodutiva. Tá. Você vai colocar um T-Rex nessa idade? É mais ou menos assim, ó. Tá. Então Então não eles é eram- um monstro enorme. Não, eles não eram répteis, eles cresciam a vida inteira. Entendi. Eles continuavam crescendo, eles não param de crescer. Aí cabe vários dinossauros. Claro, então a nossa cultura hollywoodiana, A do gente Jurassic- imagina colocando os bichos... do Jurassic Park, fica imaginando... Não, Mas ele não eles- chegava naquela altura, naquele tamanho do Sim, Jurassic? sim, tem tá. muitos animais fossilizados, Que né? tem, né? Tem cemitérios de milhares e milhares de ossos de dinossauros. Entendi. Então, olha, são 58 tipos básicos. Você reduz todos eles do tamanho médio de uma ovelha. 58 casais de ovelhas entraram na arca. Eu brinco, você entra na arca assim, fala assim, chega lá no diretório, fala assim, eu queria visitar os dinossauros. Aí ele fala assim, ó, segundo andar, setor B, sala 24. Tá lá o dinossauro, não tem nenhum problema para colocar na arca, tá? De tamanho. E tem várias outras evidências. A gente encontrou tecido mole de dinossauro, ele foi extinto depois. Eles eram herbívoros? A Bíblia me diz que sim. Muitos animais, muitos super carnívoros, dinossauros, encontraram com restos de vegetais no seu estômago e intestino. Os dentes, nossa, veja bem, Mas são só encontraram pontiagudos. ossos. Oi? Mas só ossos. Já encontraram ossos de dinossauros, encontraram múmias Já de encontraram? dinossauros. Você acha que 60 milhões de anos você tem um animal mumificado? Você já viu uma múmia? Não dá, Cara, é possível, né? a gente tem mais de 300 artigos. Eu não vou mostrar pra você aqui, mas a gente tem uma lista, Entendi. tá? O Carlinhos fez lá um react lá com E tô tudo. tentando agora, tentar reproduzir o mamute, né? O mamute tem o DNA. E você tem também a elefanta, né? Entre aspas, a fêmea do Elefoa. Tem um nome lá. Mas olha, o que acontece? Não tem, para dinossauro, mesmo que a gente consiga o DNA inteirinho, não tem como você... Porque não é só o DNA, né? Você tem que ter um animal, inclusive, para gestar e parir. É verdade. 110 numa lista. Mas do quê? O que são essas? Aqui, ó. Tecido... 110, essa é a lista que a gente apresentou no nosso React lá, né? Tá. O Carlinhos que fez junto com o pessoal lá, o João Paulo. Oi? Decifrando a Ciência no nosso canal. Mas tem o Augusto, que fez uma entrevista comigo na IPPTV. Ele falou hoje para mim, que eu liguei para ele. Ele falou assim, Marcos, tem uma lista. A gente tem uma lista com mais de 300 artigos científicos